Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos falar sobre a representação de filas utilizando listas encadeadas. Então, nós vimos, na parte de listas encadeadas, que nós temos uma lista quando nós temos um nó cabeça, tá? Que ele é utilizado apenas para encabeçar a nossa lista, tá? E uma sequência de elementos encadeados entre si. Como representar uma fila utilizando uma lista encadeada? Então, essa é a pergunta que nós vamos responder nesta videoaula. Tá? Então, primeiro, o mais simples. O que vai ser uma fila para nós utilizando uma lista encadeada? Então, o nó cabeça continua sendo o nó cabeça, e aí os elementos na ordem serão os elementos da fila. Então, esse aqui será o primeiro elemento da fila, esse daqui será o segundo elemento da fila, e esse daqui será o terceiro elemento da nossa fila, e assim por diante, para quantos elementos eu tiver na minha lista encadeada. O que nós sabemos de lista encadeada? Que a lista encadeada possui duas operações baratas, que é inserir no início, e também nós sabemos que a outra operação barata que nós temos numa lista encadeada é remover do início. Ambas essas operações custam tempo constante, ou seja, são O de 1. Então, nós vamos procurar implementar a nossa fila com listas encadeadas fazendo essas duas operações, a inserção do início e a remoção do início. Com isso, vocês podem voltar lá para a aula de listas encadeadas e ver como nós fazemos essas operações e repeti-las para a implementação de fila. Então, vamos por partes. Primeira coisa, a remoção da fila, que é o desenfileira. Então, para fazer o desenfileiro utilizando listas encadeadas, é bem simples e trivial. Basta eu remover do início, que nós já sabemos que essa operação com listas encadeadas é O de 1. De fato, se o meu primeiro elemento é o que está no início da lista encadeada, quando eu quero desenfileirar alguém, eu quero remover o primeiro elemento da fila. Portanto, basta eu remover o primeiro elemento da minha lista encadeada, que custa O de 1. O problema da implementação com listas encadeadas está na inserção, ou seja, na operação de enfileiramento. Para fazer a inserção de um novo elemento na minha fila, eu posso pensar em algumas possibilidades. A possibilidade mais inocente seria a seguinte: bom, a minha fila, eu tenho o nó cabeça, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Então, se eu quero inserir um novo elemento, eu tenho que inserir depois do terceiro elemento, nesse exemplo. A única coisa que eu tenho dessa lista encadeada é o nó cabeça. Então, qual seria a abordagem mais trivial de se tomar? Seria percorrer a lista encadeada inteirinha e inserir o elemento ao final. Então, essa operação de percorrer a lista inteira a partir do nó cabeça e inserir ao final da lista, ela tem custo O de N, ok? Porque eu tenho que percorrer todos os elementos da minha lista encadeada para inserir depois do último. Esse custo não é admissível, porque quando você tem uma fila, você quer repetidamente fazer operações de inserção e remoção. Então, se você faz várias operações de inserção seguida e cada uma custa O de N, no total, o custo total dessas operações vai ficar elevado. Então, isso não é admissível. Nós queremos um custo de inserção constante. A segunda possibilidade seria nós termos um nó rabo, que nós chamamos, que seria o oposto do nó cabeça. Então, enquanto o nó cabeça encabeça a minha lista, a ideia de eu ter um nó rabo seria, ao invés de ter o nu aqui direto, eu ter um último nó da minha lista, ou um apontador, pode ser, tá? Pode ser simplesmente um ponteiro, que aponte para o último elemento da minha lista encadeada. E aí, eu faria a inserção depois do nó rabo. Então, como eu conheço o meu nó rabo, neste caso, essa inserção depois do nó rabo custaria O de 1. Ok? Como nós vimos lá em lista encadeada, nós inserir depois de um nó qualquer custa O de 1, desde que eu conheça esse nó de antemão. Né? O custo seria de conhecer esse nó. Então, essa abordagem ela é aceitável, todavia ela não é elegante. Por quê? Porque eu estou mudando a minha representação da lista encadeada. Então, enquanto numa lista encadeada convencional eu preciso apenas do nó cabeça mais os elementos encadeados, para eu implementar a fila eu precisaria embutir essa representação de nó rabo. Então, mudaria um pouco a nossa representação, não fica tão elegante. Então, nós vamos ver uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade seria o último nó da nossa lista encadeada, ao invés dele apontar para null, seria fazê-lo apontar para o nó cabeça, ok?
E aí, pessoal, a gente cai numa representação bem similar ao vetor, que na verdade recebe até o mesmo nome. Essa representação aqui recebe o nome de lista encadeada circular. Ela recebe esse nome porque o último elemento aponta para o primeiro e aí eu fico circulando na minha lista. Então, qual é a vantagem desta lista encadeada circular? A grande vantagem é que eu não estou alterando a minha representação. Eu estou apenas alterando a definição de final da lista. O final da lista, ao invés de apontar para null, agora aponta para o nó cabeça. E aí, pessoal, com essa representação de lista encadeada circular, como que nós fazemos a inserção de um novo elemento na fila? Então, o que eu sei é que a operação barata na lista encadeada é a inserção no início. Então, eu venho e faço a inserção no início. Então, eu crio um novo nó e insiro ele no início. Então, inserir ele no início consiste em fazer com que ele aponta para quem o nó cabeça apontava e fazer com que o nó cabeça aponte para ele. Aí você fala, opa, professor, olha que roubado, esse cara cortou a fila, porque ele entrou na frente do primeiro. Mas olha só o pulo do gato. Para fazer essa implementação, o que nós fazemos? Nós transformamos este novo nó no nó cabeça. E o nó que era o nó cabeça passa a ser o novo elemento da nossa fila. Então, este passa a ser o quarto elemento da fila. Então, quando a gente faz essa operação, veja que tudo é tempo constante. Antes de converter, eu insiro um novo nó depois do nó cabeça. Depois que eu inserir esse novo nó depois do nó cabeça, eu faço com que esse novo nó seja o novo nó cabeça. E aí o cara que era o nó cabeça se transforma no quarto elemento da minha lista. Então, eu simplesmente aqui mudei a minha lista encadeada, mudei apenas o nó cabeça e consegui inserir. A partir de uma operação de inserção no início, eu fiz com que o novo elemento inserido fosse o último da fila. Então, pessoal, vale 2 comentários aqui na implementação da lista encadeada circular. Tá? O primeiro comentário é o seguinte, a criação da lista. Então, a criação da lista muda um pouquinho. Tá? Agora, quando eu crio uma lista encadeada do início, ao invés de eu fazer com que ela aponte para null, eu tenho que fazer com que o nó cabeça aponte para ele mesmo. Tá? Isso caracteriza uma lista vazia. Então, não tenho mais ninguém apontando para null, mas eu tenho apenas o nó cabeça apontando para ele mesmo. Então, eu venho, crio o nosso novo nó cabeça como uma célula e faço com que esse nó cabeça criado aponte para ele mesmo, dessa forma aqui. Okay? Então, essa é a pequena alteração que sofre, né, a nossa criação. Na verdade, a única alteração que sofre de verdade é essa instrução aqui, que antes eu fazia apontar para nu, e agora eu faço ele apontar para ele mesmo, e isso define uma lista vazia. A segunda observação importante que nós temos que fazer acerca dessa implementação de lista encadeada circular é o procedimento de inserção, porque agora na inserção, pessoal, que seria o enfileira, eu estou alterando quem é o meu nó cabeça. Então, nessa implementação de inserção, eu tenho duas possibilidades que eu posso fazer. Eu posso escolher para implementar, e aí você escolhe aquela que você prefere ou aquela que o exercício que você for fazer estiver pedindo. Tá? Mas as duas possibilidades são as seguintes. A primeira, então nessa primeira opção, nós passamos o nó cabeça da minha lista encadeada como um ponteiro duplo, porque eu estou passando o meu nó cabeça por referência. E o elemento que eu quero inserir. Tá? Então eu venho, crio um novo elemento, tá? Do tamanho de célula, faço com que o prox seja o prox do nó cabeça e faço com que o prox do nó cabeça seja o novo. Então até aqui, essa parte aqui é o procedimento padrão de inserção, tá? Nessa função eu estou omitindo os valores de retorno do enfileira, mas aqui nós teríamos uma verificação se a alocação do novo deu certo. Se tivesse dado errado, nós retornaríamos 1. Tá? E aqui até que nós inserimos. Aí aqui que vem a diferença, tá? Nesse ponto aqui, nós atribuímos o novo elemento ao nó cabeça, tá vendo? E aí nós fazemos com que ao nó cabeça que era atual. E depois, por último, nós fazemos com que o nó cabeça agora seja o novo nó. Tá? Então, é por isso que nós passamos LE por referência. Tá?
Porque depois que a gente fez todo o procedimento de inserção padrão até aqui, nós transformamos o nó cabeça no novo nó, tá? Que nós criamos aqui dentro do malloc. E com isso nós estaremos alterando o nó cabeça que foi passado a essa função, tá? Então aí, na chamada dessa função, nós passaríamos o LE por referência. Então, nós passaríamos o endereço do LE, onde ele é o nó cabeça da lista que nós temos, e o número que nós queremos inserir aí na nossa fila. Tá? E aí nós teríamos essa chamada do enfileira passando o LE por referência. A segunda abordagem seria devolver um novo nó cabeça. Então, como que nós faríamos isso? Ao invés do enfileira ser uma função que retorna um int, nossa enfileira agora passaria a retornar uma célula. Tá? E aí eu passaria o meu nó cabeça, não por referência, mas como eu tenho passado nas outras funções. Então, eu sigo o procedimento de inserção normalmente, até aqui é o procedimento normal de inserção. Né? Então, eu crio uma nova célula, faço com que ela aponta para o próximo do LE e que o LE aponte para essa nova célula. Tá? E aí, eu coloco o meu dado no LE, então isso aqui é diferente, tá? Eu estou usando o meu LE agora para armazenar o último da fila, e aí eu retorno o novo, porque o novo vai ser o novo na cabeça. Tá? Aí lá na chamada, como é que eu faço essa chamada? Eu faço a chamada dessa função atribuindo o resultado da chamada ao LE que eu tenho, né, na minha função chamadora. Pode ser a main, né? Então, em fileira, LE e 10. Então, agora eu não passo o LE por referência, mas eu faço com que o LE que eu tenho lá receba o retorno da minha função em fileira. Então, essas duas implementações são válidas, tá? Elas funcionam igualmente, é uma questão de gosto. Tá? Alguns vão preferir passar por referência, outros vão preferir retornar uma nova célula. Né? E ambas possuem a mesma complexidade. A complexidade de inserção dessas duas, se vocês observarem, então, é O de 1, que é o que nós estávamos buscando. Então, conseguimos aí fazer a implementação utilizando lista encadeada, mais circular, tá? Sem alterar a nossa representação, sem alterar o procedimento de inserção, muito, né? Tivemos só que fazer essa massagem aí para alterar o nó cabeça, mas conseguimos a complexidade com O de 1.